Você tem boa memória? Obrigado, noradrenalina e dopamina. Hoje vamos falar o que tem a ver a noradrenalina e a dopamina com a memória. A memória é uma das nossas maiores preocupações com o avançar da idade. É um dos nossos maiores medos de que, com o tempo, irmos perdendo a nossa identidade. E não é para menos. Hoje se sabe de que, pelo menos no Brasil, 1% das pessoas acima de 60 anos tem algum problema de declínio da memória. Isso significa em torno de 300 mil pessoas. Para termos uma boa memória, temos que tratar bem a nós mesmos e a estimular o cérebro para funcionar bem, na direção de buscar o equilíbrio da saúde mental e do corpo. O cérebro é uma espécie de usina que, para funcionar bem, processa a transformação de matéria-prima proveniente dos alimentos, criando substâncias chamadas neurotransmissores. Esses neurotransmissores são hormônios, muitos deles produzidos pelas próprias células cerebrais, que vão estimular os neurônios que, em última análise, regulam o nosso comportamento. Hoje se sabe que o cérebro fabrica mais de 40 neurotransmissores, alguns muito conhecidos, como a dopamina, noradrenalina, serotonina e muitos outros. Vamos falar especificamente de 2 neurotransmissores que nos ajudam e muito para preservar a memória, a noradrenalina e a dopamina. Esses 2 neurotransmissores, além de outras funções, têm um papel muito importante na consolidação da memória. Eles são produzidos principalmente no cérebro mais posterior, logo no início do tronco encefálico do cérebro, localizado na transição entre o cérebro propriamente dito e a medula espinhal. A memória depende de como os nossos neurônios se conectam entre si. Se as conexões estão mais fortes, a memória é forte. Se as conexões são fracas, a memória é fraca. Essa ponte entre os neurônios é chamada sinapse, que são os pontos de contato entre eles, onde a noradrenalina e a dopamina atuam. Se o local de contato entre os neurônios não funciona bem, como falta desses neurotransmissores, as reações químicas sofrem e a memória não funciona bem, e as nossas lembranças ficam mais tênues. Você lembra o que estava fazendo quando atacaram as Torres Gêmeas em Nova York? Provavelmente sim, e com detalhes do que você estava fazendo naquela hora. Mas não lembra com os mesmos detalhes quais eram os teus planos naquela ocasião, os detalhes daquele mês, ou o que pretendia fazer naquela semana. Isso acontece porque o ataque às Torres Gêmeas foi um momento de grande apreensão, que causou estresse e medo. Tínhamos a consciência que o mundo não seria mais o mesmo depois daquele dia, e não sabíamos quais seriam as consequências. Quando vivemos uma situação de grande apreensão que nos causa estresse ou medo, existe uma grande liberação da noradrenalina no cérebro. Essa noradrenalina muda de forma imediata quimicamente e fisicamente as conexões cerebrais, que criam uma espécie de janela de lembranças, que podem ser abertas a qualquer momento durante a vida. E a dopamina? Você já se pegou pensando que está tendo certa dificuldade de guardar e lembrar algo que aprendeu não faz muito tempo? Você consegue visualizar um leve registro do que tinha estudado e aprendido, mas não consegue lembrar muito bem como e onde aprendeu aquilo. A dopamina tem uma relação muito próxima com a dificuldade de aprendizagem e de lembranças. A sua deficiência causa déficit de aquisição e consolidação da memória, enquanto boas concentrações de dopamina fortalecem as conexões entre os neurônios. A dopamina é um neurotransmissor que podemos chamar de um hormônio multifuncional. Ela motiva as pessoas, regula o humor, aumenta a sensação de prazer e ainda tem muito a ver com a retenção da memória. Ela tem um papel também muito importante, aumentando a síntese de proteínas, que também vão mudar a plasticidade do cérebro, fazendo com que ele se adapte melhor e se modifique ao longo da vida
permitindo que os neurônios se regenerem. Existem diversas formas para fornecer matéria-prima para o cérebro produzir neurotransmissores. Vou destacar aqui alguns alimentos que são ricos em componentes básicos para fabricar noradrenalina e dopamina. Nas carnes, peixes, ovos, também no feijão, lentilha, grão de bico, ainda também na castanha, na banana, no abacate, ou seja, comida de verdade. Hoje você conheceu algumas particularidades das funções da noradrenalina e da dopamina, com maior atenção em conhecer os seus papéis nas memórias. Para aprofundar o tema, deixei abaixo algumas leituras adicionais. Vamos em frente na nossa jornada da vida, com atenção, motivação e lucidez, equilibrando nossos níveis de noradrenalina e dopamina. Seremos mais capazes de contar histórias, que é uma das boas coisas da vida.